Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta Eucaristia, queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela web rádio Ativa Comunicações, pelo Facebook Neuci Souza, página Encontro com Deus, pelo canal YouTube da Rede de Comunicações Santa Rita de Cássia. Na carta aos Coríntios, nós pudemos ver uma aula sobre a caridade fraterna. O que significa caridade fraterna? A caridade para com os irmãos. E quando a gente fala caridade, geralmente se pensa em dar alguma coisa para alguém. É claro, dependendo do sentido que você dê alguma coisa para uma pessoa, isso também é caridade. Mas a caridade vai muito além disso. A caridade fraterna no sentido de compreender o irmão, no sentido de aceitar o irmão, no sentido de ter compaixão do seu sofrimento, da sua dor, e não somente porque ele esteja necessitado de algum bem material. Tanto na igreja de Corinto, como nos dias de hoje, existe cristão que provoca escândalo na comunidade, afugenta os mais fracos, os neófitos. Vejam que, se nós pudéssemos olhar os recentes escândalos só aqui no nosso país, envolvendo cristãos de diversas denominações, quanto tititi provocou. E deixou muita gente desesperançosa. Ver padres, pastores envolvidos em escândalos sexuais, financeiros, não pode ser algo normal. Isto causa, como diz o Papa Francisco, uma ferida difícil de cicatrizar. Acabam sendo causa de ruína espiritual. E muitos destes escândalos têm por detrás boas intenções. Sim, vou repetir. Tem boas intenções por detrás, aquelas intenções do início, iniciais, mas que ao longo da caminhada vão se deturpando no caminho, porque nós poderíamos dizer que criar uma ONG para cuidar dos pobres, uma instituição que cuide dos idosos, construir uma bela igreja, um belo templo, não tem nada demais, é bonito, mas temos que tomar cuidado para não ser seduzido pelo inimigo que nos espera pelo caminho. E geralmente vai nos elogiar dizendo: nossa, mas como você é ótimo, excelente administrador você é, olha, você é um santo, olha, essa vai ser a maior igreja, vai ser a igreja mais bonita, e isso vai te enchendo, isso vai causando orgulho em você, vai causando vaidade, vai te fazendo sentir como se você fosse um Deus. Então nós precisamos entender que muitos de nossos pastores, por exemplo, não entendem o que é lavagem de dinheiro, eles não entendem o que é um esquema de corrupção. E aqui, é por isso que eu disse, às vezes são inocentes. Eu não estou dizendo que às vezes não faz coisa errada, mas faz inocentemente, porque não conhece. Eu vou citar um exemplo aqui da vida de Santa Teresa de Calcutá. Quem assistiu o filme deve ter visto a passagem. Santa Teresa de Calcutá, ela tinha suas obras sociais na Índia, depois esparramou pelo mundo inteiro, e ela vivia de doações, e assim ainda vive as Filhas da Caridade. E aí, um empresário muito famoso, muito rico, quis fazer uma doação, uma certa quantia de dinheiro para a irmã Teresa. E ela estava precisando, necessitada, doente, precisando de remédio, de comida, ela aceitou. E ela foi no hotel, foi levada até o hotel, ele mandou o carro buscá-la, ela foi até o hotel onde ele estava hospedado, estava ele, estava a esposa, estava as criancinhas, os filhos, uma coisa bonita, a família reunida. Ele passou o pacote de dinheiro para a irmã Teresa e pediu para tirar uma foto com ela. E ela simplesmente abraçou as crianças e tudo ali e tirou a foto. E depois, essa foto foi parar nas primeiras páginas dos jornais, porque aquele homem estava envolvido em escândalos financeiros. Que culpa teve a Madre Teresa? É santa, nenhuma. Então a gente precisa tomar cuidado para não provocar esses escândalos. E Paulo encerra, e eu encerro esse comentário de Paulo, uma coisa interessante que serve para cada um de nós. Porque Paulo diz assim, se você não come carne, para não te escandalizar também, eu não vou comer carne também. Sabe o que eu quero dizer isso aqui? Principalmente para quem tem problemas com alcoolismo. Então, se você não tem problema, e você faz uso de bebida alcoólica, respeita o adicto. Porque é muito grave, é muita falta de educação, quando eu vejo alguém que não tem problema e está junto com o outro, e fala assim, eu não tenho, ele que tem, não é problema dele, eu vou beber. E bebe na frente do outro. Então aprenda a ter esse respeito. Deixa de beber porque o outro está sentado na tua mesa.
Respeita porque ele tem problema se você não tem. Por isso que Paulo diz, eu não vou comer carne para não te escandalizar, porque você não come. Olha que coisa bonita. Isso é caridade fraterna. Eu fiquei com vontade de comer uma coisa, eu fiquei com vontade de beber algo, mas por amor ao meu irmão, para não fazer ele cair, eu fiquei sem. Olha que bonito. E depois, no Evangelho, quando diz, esse Evangelho, além de ser muito longo, dá para falar muito tempo, mas eu vou resumir o máximo que eu puder, então não dá para falar de tudo. Mas algumas coisinhas quando ele diz, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Mas isso é impossível. Não dá. Como é que eu vou amar meu inimigo? Bom, primeira coisa, tente não ter inimigo, porque aí você já cumpriu esse mandamento, porque você não tem inimigo, quer dizer, você ama todos. Segundo, o grande erro de muitos cristãos está justamente no querer buscar conhecimento humano através de um esforço pessoal para realizar aquilo que Deus nos pede, amar. Ninguém consegue amar por esforço humano. Gente, o amor é uma virtude teologal. Então tem esse detalhe, nós não podemos esquecer disso. Ou seja, amar não depende de esforço humano. Amar é dom de Deus. Peçamos, pois, o dom de amar. Você que é mãe, você que é pai, você sabe lá os seus filhos, você ama seus filhos sem fazer esforço nenhum. Agora, experimente fazer esforço humano para amar o filho dos outros. Você vai ver que você não consegue, porque humanamente não dá. Amar é dom de Deus, e Deus nos amou primeiro. São João Paulo II, na encíclica Divis in Misericordia, porque o evangelho de hoje fala, sede misericordiosos como vosso Pai também é misericordioso. E ele disse, basta ter os olhos diante do bom pastor, que vai em busca da ovelha tresmalhada. Faz tanto tempo que eu falo desse evangelho, eu achei interessante, porque conversando com uma pessoa, e quando eu falava ovelha tresmalhada, a pessoa falava, a ovelha tresmalhada é aquela que é malhada 3 vezes. Aí eu pensei comigo, né? Então eu vou falar, porque às vezes não é obrigado a saber isso, né? Então, assim, o que é uma tresmalhada? Tresmalhada significa foragida, fugitiva. Tresmalhada significa perdida, desgarrada, transviada. É isso que significa a ovelha tresmalhada, que São Mateus fala e que Lucas fala. E a mulher que varre a casa no Evangelho de São Lucas para procurar a moeda perdida, diz o São João Paulo II. Então, em geral, nós achamos que a ovelha perdida é o outro. A gente passa lá na porta da boate, lá na porta do cabaré, lá na porta não sei de onde, na biqueira, a gente olha e fala assim, tudo ovelha desgarrada. Como se eu fosse a ovelhinha bonitinha, perfeitinha, moreninha, estou no colinho de Deus, quentinha e aconchegante. Não, meus irmãos. Aqueles que o mundo despreza, Jesus quer resgatar. Mas você também, eu também. Todos nós somos ovelhas e todos nós, em algum momento da nossa vida, nos tornamos tresmalhado, nos desviamos. Por isso que Jesus nos leva no colo. Não importa onde nós estivermos, não importa o pecado que nós tivermos feito, não importa o que nós tivermos perdido, Deus perdoa sempre. Quando erramos, Jesus nos toma no colo e diz, eu te amo, como você é. Eu te perdoo assim como você é. Eu te aceito assim como você é. E cada um precisa, então, aprender a perdoar a si mesmo. Porque um dos grandes males de hoje é que as pessoas não se perdoam. E aí elas sofrem muito com isso. E em que consiste, quando Jesus diz no Evangelho, para bendizer aqueles que amaldiçoam, para rezar por aqueles que nos caluniam? É pedir a conversão daqueles que nos ofendem. É muito comum alguém se aproximar de nós e falar mal do coordenador, fala mal do padre, fala mal do bispo. E aí a gente, às vezes, para não ofender a pessoa, a gente fica quieto. A gente faz de conta que não viu, até às vezes balança a cabeça, concorda? Meus irmãos, então Jesus está dizendo assim, quando alguém chegar, eu tenho uma receita até. Quando alguém chegar junto de você, começar a falar mal do padre, começar a falar, você convida a pessoa para rezar, como o Evangelho está dizendo aqui, ó, rezar pelos que nos amaldiçoam. Então vamos rezar. Mas você não convida a pessoa para rezar, não, senão ela vai inventar uma desculpa, porque às vezes não vai querer rezar. Você já começa a rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A pessoa vai perguntar, o que está acontecendo? Vamos rezar. Você falou que o coordenador é ruim, então vamos rezar por ele.
Vão rezar por você também. É isso que Jesus mandou fazer. Não é só falar, é fazer, é rezar, é começar por você. E eu creio que muita gente vai pensar 2 vezes depois disso antes de falar mal para você. Ah, não, aquele lá é doido, vai querer rezar. Rezai pelos que vos caluniam. Quer dizer, a vida de oração Jesus está mostrando. E não é oração de bruxaria que eu sempre falo. Aquela oração de bruxaria que você reza desejando mal para o outro. Eu rezo para desmanchar o casamento do outro. Eu rezo para o outro bater o carro. Eu rezo para o outro perder o emprego. E quando acontece eu falo, bem feito. Deus tarda, mas não falta. Que isso? O mal dos outros, você dizer que Deus tarda, mas não falta? Não é assim a misericórdia de Deus? E olha outra coisa. É uma oração que brota de um coração e de um coração cheio do amor de Deus. E lembrem-se, meus irmãos, quando a gente fala da vida de oração, porque nós devemos ser santos quanto nosso Pai é santo, é buscar a santidade. E eu repito mais uma vez, às vezes a gente está dentro da igreja, mas lembre-se que os sacramentos que nós recebemos, eles não dão santidade para nós, eles dão graça. Os cargos, as pastorais, que você coordena, que você chefia, diretor disso, diretor daquilo, te dão poder. Você tem poder de mandar os outros embora, tem poder de desligar, poder de mudar a reunião, poder de mudar o horário da missa, poder de virar a igreja do outro lado, pôr a porta para o fundo. Mas você não tem. Isso não te dá santidade, te dá poder. As músicas, as belas orações que fazem as pessoas virar os olhinhos e chorar e se arrepiar todo, pode te dar fama, mas não te dá santidade. Os cursos, os estudos te dão diploma, mas não te dá santidade. Aí você perguntar para mim, mas então o que dá santidade? A vida de oração. E é isso que Jesus nos pede no Evangelho de hoje, que sejamos santos pela vida de oração, como o Pai do céu é santo. E eu encerro dizendo que só o amor de Deus em nossos corações nos levará à oração, nos levará à prática de atitudes de Jesus no seu Evangelho, como, por exemplo, perdoar, não julgar, dar a outra face, bendizer o que amaldiçoa, dar a túnica e etc. O grande exemplo nos foi dado por Jesus, quando do alto da cruz, e já sem forças, ele exclama, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Imitemos o Mestre.